Vamos receber então o Clayton e o Luiz aqui, aplaudindo esses dois meninos aqui. Isso, acompanhado da psicóloga Kelly. Então nós vamos passar agora a palavra à psicóloga Kelly. Boa tarde a todos. Quero dizer que para nós é uma honra estar aqui. Hoje à tarde compartilhando um pouquinho, não vai se alongar muito. Né? Eu quero aproveitar também para dar os parabéns para o Luiz e para o Clayton, pela coragem deles se expor, né, de estar aqui no palco hoje, para poder ajudar vocês de alguma forma. E lembrar também que eles não são palestrantes. São pessoas comuns, como vocês, que têm a coragem de vir aqui falar um pouquinho. Tá? Então a gente pede assim, bastante respeito da parte de vocês, para que eles possam ficar à vontade e contar um pouquinho da história deles para vocês. Boa tarde a todos. Eu tenho 15 anos, meu nome é Clayton. Estou há 6 meses na casa de Parque do Sul. Eu conheci a droga com uma companhia, não ligando para a mãe e para os pais. Uma companhia me levou ao fundo do buraco. Me levou ao fundo do buraco. Perdi toda a minha família, minha irmã, meus pais. Fiquei 3 meses e meio morando na rua, por causa da droga. A droga está destruindo minha vida, tirou minha família de mim. Queria dar um conselho para vocês que não é fácil. A droga, sim, no começo ela é boa, é bom. Dá saudade e tem, mas depois que passa o efeito, só traz tristeza, agonia para a gente. É difícil, eu sofri muito na rua, sem minha mãe, meus pais, sem frio. Chorei muito, pedindo a Deus me ajuda, eu preciso de uma luz, preciso de uma ajuda para me recuperar dessa. E onde Deus me ajudou, dando gatilho para me tirar da rua, me levou para o Recanto Parque do Sul, lá dentro eu comecei a dar valor à vida, né? Dar valor aos pais. E minha tia, nossa, me levou para casa, fiquei 3 semanas na casa dela, diretamente fui para o Recanto. Estou há 6 meses e meio lá no Recanto, me recuperando, consegui minha família de volta, meu pai, minha mãe, minha irmã principalmente. E agora estou dando valor, assim, principalmente agradecendo a Deus, né? Dando valor aos meus pais, minha mãe, ouvindo os conselhos deles, que nós pensávamos que nossos pais estavam errados. Mas onde eu cheguei que eu estava errado, eu que procurei isso. Só essa palavra que eu queria dar para vocês, que vocês nunca, se alguém te oferecer, que pega uma droga, porque é difícil. Só leva um buraco. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique, sou da cidade de Veracruz do Oeste. Estou no Recanto Parque do Sul há 8 meses, no processo de tratamento. Como o Clayton, eu também sou um adicto da recuperação, diversos tipos de droga. Com certeza, o que me levou a usar drogas também foi o interesse, a curiosidade, como muitos adolescentes hoje procuram também, divertimento, vários tipos de coisas da vida, curiosidades da vida. Mas então, eu tenho 18 anos, comecei a usar drogas com 8 anos de idade. A minha vida, depois que eu conheci a droga, com certeza teve momentos bons, mas acho que dos momentos bons que eu pude tirar é só coisas ruins. Até porque no meu uso de droga, já tentei suicídio acho que umas 3 vezes, e eu posso dizer que a droga não me trouxe vantagem nenhuma, ao contrário, ela me trouxe a perda da família, perda de amigos, perda total de tudo, até do meu eu mesmo, porque acho que nem eu me reconhecia direito. Então, nesse processo de tratamento, eu pude me conhecer, pude saber compartilhar com outras pessoas meus medos, meus defeitos. E a cada dia que passa, eu só tenho mais a crescer e vim tentando buscar corrigir sempre o que eu puder os meus defeitos.
E o que eu tenho a dizer para vocês, jovens, adolescentes, que hoje em dia, às vezes não pelo fato de ser crianças, mas às vezes pela curiosidade, por um conselho que você acha que seus pais não querem o bem, querem sim. Porque meus pais, até porque eles sempre foram maravilhosos, mas quem achava que eles eram ruins sou eu. Então, nesse período eu não queria saber do que eles me diziam, não estava nem aí. Eu acho que isso me levou à ruína mesmo. Eu tive muitos problemas nesse mundo da droga. Com certeza, depois que você passa a ser dependente químico, você só tem a perder, como até chegar ao ponto de preso, que pessoas querem te matar por causa da droga. Isso é problemas mínimos, problemas que, para mim, assim, consegui passar com a ajuda de Deus. Então, eu acho que a pior coisa é perder a vida. Eu, para mim, optei viver, optei ter uma vida digna, saber o que é parar, sentar com minha família, conversar, ter um domingo, um almoço maravilhoso, coisa que eu não tinha antes. E hoje, para mim, está sendo gratificante. Eu acho que em toda a minha vida, acho que eu nunca me imaginaria em cima de um palco, dando um depoimento da minha vida, como seria para mim. Então, hoje, para mim, sim, é gratificante estar aqui, porque, apesar de tudo, é só um aprendizado da minha vida. E não só por isso, eu saio fortalecido a cada depoimento de vida que eu venho dando, só me traz mais força. E para você que é jovem, tenho só um recado: ouve seus pais, e com certeza você só tem só a ganhar com isso, porque o mundo das drogas, mesmo como se diz no começo, é só alegria. Mas depois que você passa a ser dependente da droga, você acaba entrando numa depressão tão profunda que você não perde o gosto de viver, perde a razão do que é viver. Porque quem anda no mundo da droga não vive. É a mesma coisa como um zumbi andando e sem ter um motivo, você tem um sonho. Quantos aqui tem sonhos? Ergue a mão, por favor. Quantos tem sonhos? Aí, ó. Isso que é a felicidade de viver, ter sonhos, conseguir construir seus sonhos. Porque hoje eu não me sinto incapaz de construir meus sonhos. O meu sonho, na verdade, é ter uma família digna. Eu tenho o sonho de ser até pai, é um dos meus grandes sonhos que eu tenho a ser. E hoje eu fico pensando, como eu poderia, ter um filho ou uma filha que seja, na vida que eu estava, como eu poderia também estar dando exemplos para outras pessoas na vida que eu estava. Então é difícil, porque quem sofre mais é os pais. Depois que você passa a ser independente, para você não importa. Para você a única coisa que importa é o seu bem-estar, quando você vai ter dinheiro para usar mais, o que você vai fazer para usar mais. Para você não importa o que a sua mãe passa, o que seu pai passa. No meu caso, quantas noites eu chegar em casa de madrugada e bater na porta da minha casa, minha mãe abria a porta para mim e ela olhava para minha cara e falava assim: onde você estava? E eu falava: não, estava na rua. Aí tá, com muita droga, e sempre que chegava em casa eu tinha usado com mais droga ainda. Entrava no meu quarto, eu escutava minha mãe orando no quarto dela e chorando. Mas aquilo lá para mim se marcava, mas era bem momentâneo assim, sabe? Ao mesmo tempo que marcava, eu estava ali com o cachimbo na mão, usando crack dentro do meu próprio quarto, meu irmão dormindo a 1 metro de distância de mim, a casa tudo fechada. Naquilo ali assim, eu me deparava com uma situação assim que ao mesmo tempo me cortava demais. Só que o uso da droga, a força da dependência era tão grande que para mim não importava se minha mãe estava no quarto ao lado chorando. Para mim não importava se ela, pensava ou tinha alguma atitude a fazer assim para me ajudar. Para mim não importava. Até porque cada vez mais que você vai usando, mais você vai se distanciando da família. E eu cheguei a um ponto de eu ter que pegar e sair da casa que eu era juntado com uma mulher, eu tive que sair da casa dela. E sempre que eu não usava droga, eu me refugiava com meu pai e minha mãe. E eles sempre passando a mão na minha cabeça.
Até que foi um tempo que eles parou, meu pai e minha mãe estavam numa situação assim tão deprimente que eles queriam se separar até. Minha mãe ainda estava do meu lado, mas meu pai chegou ao ponto de falar assim para minha mãe: ou você manda ele embora dessa casa, ou senão vou pegar, né, eu tenho 2 irmãos, falou que ia pegar meus irmãos e ir embora com eles. E aquilo lá para mim assim, ele não tinha aquela coragem de vir falar para mim. Mas a minha mãe mesmo chegou em mim e falou que se fosse para mim morrer, a gente ia morrer junto. E se fosse por favor, a gente ia junto. Então, naquele momento na minha vida, assim, eu me senti o problema na casa. Com certeza, não era só eu o problema. Mas eu tomei a opção de pegar e fazer o quê? Sair dali. Saí da minha casa, fui em busca de mais drogas, até eu chegar ao ponto de eu não ter o que fazer mais. De eu ver que não tinha como correr para um lado nem para o outro. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é mais ou menos isso. Você que é jovem, você que tem sonhos, busque, corre atrás. Se não der certo hoje, tenta amanhã, não desista. Não é qualquer coisa que vai abalar vocês. Hoje, eu tenho que conviver um dia após o outro. Por quê? Porque a minha dependência não tem cura e é para a vida inteira. Eu vou ter que estar me municiando dia a cada dia, minuto por minuto. Então, acho que só depende de mim e é só por hoje. O nosso lema é só por hoje, é um dia de cada vez. E é isso. Você que é jovem, pense 2 vezes antes de quando alguém te oferecer a droga. Porque o espaço de você pegar a droga é só isso aqui. Se você não estender a mão para ela, com certeza ela não te pega. E se ela te pegar, pode ter certeza, pode crer, que você vai virar escravo dela sim. Então é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Cláudio, por vocês virem aqui expor a vida de vocês e a história de vocês. Obrigado, isso tem que ter coragem e a gente quer que vocês tenham essa coragem para continuar comigo, sabe? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado, Kelly, obrigado, Neide, obrigado pelo recado de ter cedido. Muito obrigado. Vamos aplaudir mais forte.